Deus fala também através do louvor. Glória a Deus. Mas eu gostaria que vocês pudessem abrir as vossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo de número 33. Desde já eu fico grato pela vida dos pastores que confiaram em nossas vidas, depositou toda a confiança. Estou grato a Deus por essa oportunidade que vocês têm concedido. Antes disso, gostaria que você olhasse para o irmão que está ao seu lado e com dedo de profeta pudesse dizer assim a ele: você é escolhido de Deus. Novamente diga: você é escolhido de Deus. Só quem crê glorifica o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Onde ai que toca la bacana la vacina de tu te que tá falando da vacina vacina de você é escolhido de Deus. Você é escolhida de Deus. Vocês são escolhidos de Deus. Palavra de Deus que mandaia suplicando a no livro de Êxodo, capítulo de número 33 e verso de número 21, que diz assim: disse-lhe mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sob a pedra. Amém? Diga assim: eis aqui um lugar junto a mim. Podem tomar vossos assentos. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, o texto que, embora foi acabado de ler aqui nesta noite, não é novo, não é novidade. Não é uma notícia de um jornal. Não é uma escritura de um livro famoso, escrito até mesmo por um dos maiores escritores da atualidade. Mas essa é uma palavra que eu tenho certeza que é conhecida por todos. Uma palavra meramente conhecida, onde a qual foi escrita pelo Moisés, servo do Senhor. Pois eu tenho a certeza que tu conheces a história de Moisés. Portanto, nesta noite, se eu conheço um Deus que está no céu, que criou o céu, que criou a terra, que te formou e Ele te trouxe aqui para adorar a Ele, porque nós sabemos que todas as vezes que nós descemos na casa do oleiro, Ele tem uma nova formação para nos dar. Pois eu tenho a certeza que você é um vaso escolhido do Senhor. Pois quando for falado nesta noite que você é escolhido de Deus, você também é vaso de Deus para poder ser cheio, não somente apenas das riquezas dos céus, não somente apenas das riquezas da terra, mas também pela riqueza da glória do Senhor. Porque você é escolhido do Senhor e Ele te trouxe aqui nesta noite para adorar a Ele. Se isso é verdade, eu quero ver você levantando a tua mão e glorificando a Ele. Porque Deus está contigo e Ele deu a vitória para te dar nesta noite. Queridos irmãos, essa palavra no livro do Êxodo, capítulo de número 33, verso de número 21, me chamou a atenção em uma parte em que diz: eis aqui um lugar junto a mim. Aleluia. Fui eu orar a Deus e perguntei: Senhor, por que essa palavra? Orei novamente, mas Deus sabe de todas as coisas, porque a palavra de Deus ela se renova a cada dia. E tenho eu a certeza que esse Deus que te trouxe aqui renovou essa palavra de acordo com a tua necessidade. Talvez você tenha chegado aqui nesse lugar dizendo que a tua vida diante desse dia tinha sido um fracasso. Talvez você tenha chegado aqui nesse lugar dizendo que a tua parentela está até mesmo te humilhando porque tu és serva do Senhor. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite
dizendo que a enfermidade que está te acompanhando, você não vai te deixar. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite dizendo que a tua caminhada está sendo estreita, mas uma coisa eu te digo, permanece na posição, porque o teu Deus te chamou e Ele te colocará diante de destaque na tua casa, diante da tua vizinhança, diante do teu bairro, diante da tua família, diante da tua parentela, porque o teu Deus, Ele é fiel. Glória a Deus. Aleluia. Portanto, eu pedi uma palavra temática ao Senhor. Disse, Deus, se a palavra do Senhor diz, eis um lugar junto a mim. Então eu necessito de um tema para esta noite, para que o teu servo venha entender e venha absorver melhor a tua palavra. Portanto, Deus foi fiel. E eu digo, Deus, qual é o tema? E Ele me disse, junto dele há um lugar. Repita comigo, diga assim, junto dele há um lugar para mim. Lemeandehai, que me dê com darabacai, assim me debaste a leve. Diga tu mão na raia, simple fonda, que me canto leve a sério. Portanto, vamos entrar na palavra, porque é uma tribulação tremenda quando nós estamos na presença do Senhor contra o relógio. Mas eu quero que você venha sair daqui, não alegrado com a minha palavra, mas que sendo assim alegrado pelas palavras de Deus. Glória a Deus. Amém? Então vem comigo para buscar azeite para a tua botija. Portanto, essa palavra fala acerca de Moisés, onde a qual sabemos que Moisés, ele foi um homem em que, desde a tua infância, desde a tua juventude, ele foi criado diante, até mesmo, do palácio do rei do Egito. Portanto, conhecido como Faraó. A Bíblia não revela o nome dele, mas diz que o nome dele era Faraó. Sabemos nós que Moisés fora criado diante daquele lugar, por causa que Moisés fora lançado no rio pela sua mãe, por nome de Joquebede. Joquebede é até mesmo uma mulher que era da tribo de Levi, fora até mesmo unida com um homem chamado Arão. Arão foi o pai de Moisés, onde a qual na linhagem do Levite, até mesmo na linhagem do povo levita, eles se uniram para que assim pudesse a tribo de Levi pudesse até mesmo dar frutos, para que o Senhor, para que o nosso Deus pudesse até mesmo criar uma caminhada, até mesmo sendo guiado pelo homem chamado Moisés. Saberia Deus que Moisés teria que passar pelas mãos da filha de Faraó, para até mesmo conduzir uma caminhada para chegar diante de um lugar onde lá tinha um homem chamado Jetro, que seria o seu sogro. Mas sabemos nós que quando Moisés ele foi para até mesmo sair do Egito, ele cometeu até mesmo um homicídio, porque na hora que ele viu o povo hebreu sendo escravizado, sendo até mesmo humilhado, sendo até mesmo chicoteado, o coração de Moisés se corrompeu, até mesmo por ver aquela humilhação vindo sobre a vida de um homem. E quando aquele homem que chegou lá com Moisés chegasse diante daquela situação e disse: olha, meu rapaz, porque você está machucando ele? E ele disse: porventura você é até mesmo um juiz entre nós, porventura você é até mesmo alguém maior que nós? E ele até mesmo viu que aquele lugar estava sendo até mesmo um lugar de humilhação para o povo de Deus. Então Moisés, pelas suas próprias mãos, ele pegou aquele homem e matou, para que assim aquele homem que estava sendo humilhado pudesse andar em liberdade. Mas o nosso Deus não permitiu que Moisés matasse aquele homem, não. Sabe por quê? O nosso Deus é um Deus de paz. Mas Moisés, até mesmo com a tua arrogância, ele pegou as suas próprias mãos e humilhou aquele homem, porque saberia Moisés que aquele homem hebreu, aquele homem que era da descendência do povo de Deus, da tribo de Levi, da descendência do povo de Israel, estava sendo humilhado por aquele homem do Egito. Mas o nosso Deus, como não deixa ninguém ser humilhado, como
não deixa ninguém ser desprezado, fez com que Moisés fugisse para o Egito, para que assim ele pudesse ter uma transformação na sua vida. Porque Moisés, ele foi criado diante do palácio de Faraó. Moisés, ele foi criado até mesmo com as alegorias diante até mesmo diante daquele palácio. Moisés estava acostumado todos os dias. A mulher que era considerada como a ama do Senhor pudesse levar o seu café da manhã e bater na porta e dizer: Moisés, olha o seu café aqui. Moisés vinha, se servia, se alimentava. Moisés chegava até mesmo meio-dia, deitava, descansava. Se fosse no dia de hoje, Moisés iria para o computador, iria pesquisar. Se fosse no dia de hoje, Moisés pegaria um MP3, um MP5, colocaria no seu ouvido e começaria a escutar os louvores. Mas talvez Moisés estava sendo enganado pelaquela mordomia toda. Talvez Moisés estava sendo até mesmo se achando engrandecido, porque ele estava até mesmo com tudo em suas mãos, a saber, aquele momento que Moisés estava ali, foi um momento de preparação. Mas quando o nosso Senhor, Ele nos chama, quando o nosso Senhor, Ele nos traz para uma caminhada, Ele prepara, não até mesmo em um só lugar, mas Ele faz com que nós venhamos passar no lugar de caminhada para chegar no lugar engrandecido, porque Deus fez assim na vida de Moisés, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a E Deus. na hora que Moisés chega à tarde, a mulher bate no quarto dele novamente e diz: Moisés, aqui está até mesmo o seu lanche das 3 horas. Moisés disse: muito obrigado. Mas isso era só o começo da vida de Moisés. Glória a Deus. E Deus ordenou a Moisés que fugisse do Egito e fosse para o deserto. Sabemos nós que no deserto a noite é frio e de dia é calor. Mas Moisés passasse por aquele deserto, atravessou o deserto e chegasse diante da casa do seu sogro, por nome Jetro. E na hora que Moisés chega naquele lugar, o sogro dele chama ele para a sua casa para se alimentar de pão, para que ele não pudesse até mesmo perecer, porque saberia ele que Moisés tinha atravessado todo o deserto para chegar diante daquela vila, diante daquele vilarejo, diante daquela aldeia que ele morava. E na hora que Moisés chega naquele lugar, aquele homem alimenta Moisés, prepara Moisés e diz: Moisés, olha, tenho eu um rebanho, apelidado por ovelha. Quero que você apacente essa ovelha, porque Deus estava preparando Moisés. Não era para cuidar de ovelha, não. O nosso Deus estava preparando Moisés para poder tirar o povo de Israel para uma terra que manda leite e mel. O nosso Deus, Ele é um Deus fiel. E na hora que Deus prepara Moisés, na hora que Deus prepara a vida daquele homem, e Deus diz: Moisés, sai da casa do teu sogro e chega diante de Faraó. E quando Moisés chega naquele lugar, e Moisés diz: Senhor, mas como eu posso chegar diante de Faraó? Porque eu sou de lábios pesados, eu sou de lábios impuros. E Moisés olha para Deus e diz: Senhor, eu não posso. E Deus diz: olha, Moisés, não te preocupa com o que tu has de falar, porque você será como Deus, e eu enviarei um servo meu para ser sobre os teus lados, a saber, Arão, teu irmão. E quando Deus prepara Arão, quando Deus prepara Moisés para chegar diante do rei, diante de Faraó, Deus chega naquela hora e diz: Moisés, olha, se esse homem não te liberar no primeiro momento, você diz a ele que eu sou Deus que criou o céu, que criou a terra. Mas Moisés diz: mas Senhor, lá no Egito eu conheço todos, eu conheço o costume, eu conheço a descendência de todos, mas eu sei que eles adoram outros deuses, e os deuses que eles adoram
tem um nome engrandecido. Como é que eu vou chegar lá e dizer que você me enviou lá? Como é que eu vou dizer que o Deus dos Hebreus me enviou até alguém, Faraó? E Deus também mesmo, na hora imagino eu que Deus pensou. E Moisés está dialogando com Deus. E quando Deus disse, Moisés, agora é minha vez, você já falou. Quando você chegar lá, no momento que você chegar diante dele, diga a ele que o eu sou lhe enviou. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga a ele que o eu sou lhe enviou. Glória a Deus. Aleluia. Trazendo para esta noite, quero que você venha perceber. Quando alguém falar para ti, dizendo que você não vai conseguir, que a tua fé está pequena, diga a ele que o eu sou lhe enviou. Diga a ele que o eu sou lhe enviou. Diga a ele que o eu sou lhe enviou. Diga a ele que o eu sou lhe enviou. Diga a ele que o eu sou vai na tua frente. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Santo é o teu nome. Há um lugar junto dele para mim. Aleluia, Jesus. Há um lugar junto dele para ti. O tema que Deus colocou em meu coração fora esse. Mas, para que você venha perceber que Deus resgatou o povo do Egito e leva para o deserto, guiado por um homem chamado Moisés. O nome Moisés, no original, quer dizer retirado da água. Até mesmo os judeus dizem que o nome Moisés significa Moisés. Mas sabemos nós que Moisés foi um pastor que teve a conduzir o povo de Israel para que pudesse atravessar não tão somente o deserto, mas poder ir diante de uma trajetória onde Deus já tinha ordenado. Mas na hora que Moisés chega diante de Faraó, Faraó não libera na primeira vez, não libera na segunda, mas Faraó percebe que Deus estava na vida de Moisés, por causa dos milagres. E Faraó diz, olha Moisés, ora esse Deus, para que não me retire a vida. E quando Moisés ora a Deus, Faraó permite que o povo de Deus é retirado do Egito, e o nome do Senhor é glorificado. Aleluia. Mas na hora que Moisés pega aquele povo, Moisés conduz aquele povo por aquele deserto, e começa a caminhar, primeiro dia, segundo dia, 20º dia, 30º dia, e chega a 40 dias diante do deserto. E Moisés vai passando, primeiro ano, segundo, terceiro ano, e chega Moisés diante de uma trajetória. E saberia Moisés que a tua mãe teria ensinado a buscar a Deus. A tua mãe, todas as vezes que chegava diante dele na sua infância, dizia, Moisés, meu filho, existe um Deus que ele é digno de honra, de glória e de todo louvor. Todas as vezes que você necessitar de alguma coisa, todas as vezes que tiver algo impossível para ti, Moisés, você se coloca na presença dele e começa a clamar. E Moisés assim aprendeu com sua mãe. E no momento que Moisés é conduzido pela sua mãe para fazer assim, ele chega diante daquele deserto e diz, meu Deus, e agora o que é que eu faço? E Moisés traz na tua memória o que a tua mãe tinha falado para ele. Moisés, sai diante do povo de Israel e vai, corre para a oração. Na hora que Moisés corre para a oração, Moisés percebe que é um monte, apelidado como Monte Horebe, a saber, Sinai. Os historiadores dizem que aquele monte tem uma altura elevada de 2.800 metros. Então Moisés sobe aquele monte e chega lá em cima. Imagino eu que Moisés se prepara até mesmo com cutelo, porque quando nós chegamos em monte, quando nós subimos diante de um monte elevado, sabemos que existe mar. Então é necessário que nós venhamos cortar para que nós possamos caminhar diante do caminho.
E quando Moisés sobe naquele monte, Moisés começa a cortar o lugar onde ele iria adorar a Deus ali. E Moisés se prostra diante de Deus. E quando Moisés se prostra diante do Senhor, Moisés começa a falar com Deus. Glória a Deus. Aleluia. E Moisés disse: Senhor, eu sei que eu sou livrado e impuro. E esse povo está sendo obstinado. Mas eu necessito que alguém esteja comigo. E Deus disse: Moisés, não temas, Moisés, porque eu enviarei o meu anjo adiante de ti. Mas Moisés é perseverante. Moisés é perseverante e disse: Senhor, eu sei que aquele povo que está sendo conduzido é um povo pecador. Portanto, se esse povo falar algo que não agrada o anjo, se esse povo olhar para a direita, se esse povo olhar para a esquerda, se esse povo olhar para trás, se esse povo ir além da frente, o anjo com tua espada não tem piedade. Ele ergue a espada e não tem pena. Ele mata mesmo. E Moisés consola Deus. E Deus disse: Moisés, verdadeiramente você está certo. E na hora que Moisés chega diante de Deus, e Deus disse: olha, Moisés, eis que eu não enviarei mais um anjo adiante de ti. Eis que o anjo pode matar esse povo. E Moisés: sim, Senhor, o anjo pode matar o povo. Portanto, como é que vai ficar? Como é que o povo do Egito vai dizer: olha, o Deus de Israel tirou o povo do Egito para matar através da mão de um anjo? Seria algo escandaloso, seria algo até mesmo indiferenciado, porque Moisés não queria isso. Moisés saberia que aquele povo que estava esperando uma promessa, que era de habitar uma terra que manasse leite e mel. Mas na hora que Moisés se aproxima diante de Deus, Moisés diz: eis que tu me disseste, faz servir esse povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu dizes: conheço-te por teu nome, também acerta graça aos meus olhos. Aleluia. Entenda bem. Olhe para o irmão que está ao teu lado e diga: qual é o teu nome? 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 Deixa eu te revelar uma coisa. O teu Deus conhece o teu nome. O meu Deus conhece o teu nome. Como por exemplo, aqui há poucos minutos, que Deus conheceu o nome de Moisés. Isso eu quero dizer que Moisés tinha uma intimidade com Deus. E se você tem intimidade com Deus, quando nós nos aproximamos de Deus, Deus nos aproxima de nós. Como a palavra diz que humilhar-vos perante a potente mão do Senhor, que ao vosso tempo Ele te exaltará. A palavra de Deus diz que todas as vezes que nós nos achegamos a Ele, Ele é capaz de nos achegar a nós. Invocai ao Senhor de todo o vosso coração, que ao vosso tempo Ele te exaltará. A palavra de Deus diz: clame a mim que responder-te-ei, e anunciarei coisas magníficas que não sabe. Eis que meus olhos não estão abertos para contemplar o teu clamor. O Deus do céu está te dizendo nesta noite, meu querido, porque Ele te criou e Ele te conhece pelo teu nome. A Bíblia diz que no momento que Moisés chega diante de Deus, no momento que Moisés se aproxima diante de Deus, Moisés diz: Senhor, eu não quero mais um anjo não. Senhor, eu quero a tua presença. Senhor, eu roubo a tua boca. E na hora que Deus olha para Moisés do céu, e Deus diz: Moisés, eu conheço a tua sinceridade, e tu me agradado, e eu conheço o teu nome. E na hora que Moisés se aproxima de Deus, a hora que Moisés chega diante de Deus, ele diz: Senhor, é nesta noite, Senhor, que eu quero ver a tua glória passar sobre mim. Senhor, é nesta noite, Senhor, que eu quero ver a tua glória passar. Mas nesta noite, Senhor, eu quero ver a tua glória passar nesta direita. É nesta noite, meu Deus, eu quero ver a tua glória passar aqui na minha esquerda.
igreja. É nessa noite, Deus, que eu quero ver a tua glória no meio da igreja. Adore a Ele nessa noite. Eu vou deixar você adorar a Deus. Eu vou deixar você adorar a Deus pelo minuto nessa noite. Adore a Ele quando mais você adora. Quando mais você adora, Deus se aproxima de você. Quando mais você adora, Deus está conectado. Quando mais você adora, Ele está entrando com providência na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Arabai Suri que me canta, Surai, Arabarai, Orai, glória a Deus. Há um lugar junto dele para ti. Há um lugar junto dele para ti. Há um lugar junto dele para ti. A Bíblia diz que no capítulo de número 33, versículo de número 21, que Moisés chegou diante de Deus e Deus disse: Moisés, eis aqui um lugar junto a mim, eis na hora quando eu passar, eis que eu romperei a fenda da rocha e te colocarei lá naquele lugar. Na hora que eu colocar você lá, eu lhe cobrirei com minhas mãos e tu não me verás, porque homem nenhum verás a minha glória e ficarás de pé. A Bíblia diz que Moisés tinha intimidade com Deus, porque quando a Bíblia diz que Moisés falava face a face com o Senhor, voltando dos historiadores dizem que quando Moisés falava com Deus, a saliva de Jeová era jogada no peito de Moisés e a saliva de Moisés era jogada no peito de Jeová. Coisa linda, esta palavra diz que Moisés, na hora que clama a Deus, na hora que Moisés roga ao Senhor, ele diz: Moisés, homem nenhum receberá a presença da minha glória. Sabemos nós que na humanidade que nós vivemos existe um homem chamado Joleno, e na hora que Moisés fala: olha Deus, lembra de Joleno? Joleno disse que Deus era desconhecido e ele era mais famoso do que o Senhor. Mas chegasse a dona morte diante de Joleno e disse: Joleno, rogo-te o fim da tua glória. A morte matou Joleno porque não quis a glória a Deus. A saber, quando nós conhecemos a Deus chamado até mesmo Ayrton Senna, sabemos nós que esse homem fora ser evangelizado, e quando alguém levar um folhetinho para ele, diz: olha, Ayrton Senna, Jesus te ama, dá ao lado dele, tem um lugarzinho para ti. E ele diz: não, o meu Jesus, o meu Deus, o meu lugar é na minha velocidade. Ayrton Senna vai correndo, chega diante do muro, a dona morte traga e roga a vida glória de Ayrton Senna. E na mesma hora que um homem chamado Dio, um grupo chamado Mamonas Assassina, chegando diante de um lugar, alguém até mesmo sendo evangelizado por eles, ele diz: olha, eu não preciso mais desse Deus. A vida dele fora diante da igreja, a vida dele fora presbítero, até mesmo envolvido na obra do Senhor. Ele esqueceu a Deus para ir cultuar ao adversário. E na hora que ele diz: eu não preciso mais desse Deus, porque a minha glória, esse povo está me dando, a minha glória, esse povo está rogando, eu não preciso desse Deus, porque ele não merece a minha glória. Mas chegasse a dona morte, tragou o grupo de mamonas assassinas e fitou com o fim da glória daquele povo. Mas chegasse um tempo, diante de um lugar chamado Calvário, diante de um lugar chamado Gólgota, e quando alguém até mesmo empendurado na cruz, um homem deu o nome de 5 letras, e aquela morte diz: eu não conheço esse, eu não conheço ninguém revelou-me esse nome, porque qual é o nome dele? Ele chegou diante da direita e diz: qual é o nome dele? Ele diz: eu não sei. Chegou diante do da esquerda, qual é o nome dele? Ele diz: não sei. Aquele homem, ele não dá glória a ninguém. A Bíblia diz: amaram mais a glória do homem do que a glória de Deus. A Bíblia diz no livro de Isaías que eu rogo que ninguém recebe a minha glória. Portanto, nós sabemos que
A glória é de Deus, o louvor é de Deus. E na hora que a dona morte chega diante daquele homem, que o nome tem 5 letras, que já você vai saber, diante quando ele chega diante daquele homem, que tem 5 letras, ele começa a dizer, olha, qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? E ele diz, olha, o meu nome é Jota, o meu nome é S, o meu nome é S, o meu nome é Jesus. Glória a Deus! Porque a glória pertence a mim. Glória a Deus! Que me canta só. Glória a Deus! Aleluia! Eis que a minha glória não darei a outro, nem meu louvor à imagem de escultura. A glória pertence a Deus, o louvor pertence ao Senhor, e tudo pertence a Ele. E quando Moisés se aproxima diante de Deus, Moisés fala, Senhor, e agora? E agora, Senhor? O que é que eu faço? Moisés chega diante da fenda da rocha, se coloca como Deus mandar. E quando passa as 3 horas da tarde, Moisés percebe que está vindo um vento suave. E o Senhor começa a se aproximar. E quando o Senhor passa diante de Moisés, Moisés é aquele clarão. E o Senhor vai passando. E Moisés fecha os seus olhos. E quando Moisés se levanta, o olho de Moisés fica até mesmo embaçado. Então Jeová permite que o zoom do olho de Moisés se engrandecesse. E quando Moisés olha e percebe que Deus tinha passado diante dele, que Deus começa a dizer, Moisés, há um lugar junto a mim para ti. Há um lugar junto a mim para ti. Portanto, gostaria que você se colocasse de pé para nós adorarmos ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Moisés viveu 120 anos e morreu no Monte Horebe, no Monte Nebo, perdão. Moisés tinha intimidade com Deus. Moisés subiu ao monte para se colocar na presença de Deus. Portanto, eu gostaria que você repetisse assim junto comigo, dizendo, eu vou descer na presença de Deus. Moisés subiu, mas a partir de hoje, eu vou descer, porque ao lado de Deus, tem um lugar reservado para mim. Começa a adorar a Deus por um minuto. Para nós poder perceber a glória desse Deus que nós servimos nesta noite. Oh, glória a Deus. Começa a adorar a Ele, que não importa a situação que você viveu nesse dia. Começa a adorar a Ele nesta noite, porque Deus é Deus de glória. E a glória dele Ele não defende por ninguém. Se algo aconteceu, tudo foi para a glória de Deus. Então transmita a glória para Ele nesta noite. Transmita a glória dele para Ele nesta noite. Transmita a glória para Ele nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você não está impedindo de adorar a Deus. Porque ao lado do Senhor existe um lugar reservado para ti. Ao lado do Senhor existe um lugar reservado para ti. Ao lado do Senhor existe um lugar reservado para você e para toda a tua parentela. Eu gostaria de convidar as pessoas que ainda não foram batizadas com o Espírito Santo para se colocar aqui na frente, que eu gostaria de orar por você. Não tem uma pode sair do seu lugar crendo que Deus tem uma promessa de revelação para a sua vida. Existe um selo do Espírito
Santo que quer ser descido por a tua vida. Levião de vaso de canto neve a sobre candarabacai. Litato que falava eu sou de candarabacai. Em nome de Jesus. Deplai como louco, dai assim de vaso de calabacando neve. Deplai, dai que me deve a sobre candarabacai. Deus do céu. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus do céu, de me randareve assim de que derrar. Oh, e a que vida, foi berreira lava tu que te caia sério. Existe uma glória de Deus para a tua vida nesta noite. Existe uma glória de Deus para a tua vida nesta noite. Porque Deus conhece o teu nome. Deus te conhece desde o ventre da tua mãe. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero te dizer nesta noite que pode até mesmo querer lançar pedra sobre a sua vida. Pode querer lançar pedra sobre a tua caminhada. Mas se existe um que através das pedras que lança para a tua vida, faz com que venha se transformar em degraus. E cada degrau que é formado, você vai subindo. Cada degrau que vai ser formado, você vai subindo. Quando você sobe esse degrau, você entra diante de uma tribo e quem reina é o leão da tribo de Judá. E se você crê, glorificará nesta noite. Ora, isso não faz. Aleluia. Eu sou, meu Deus, em nome de Jesus. Fazer a diferença, meu Deus. Em nome de Jesus. Gostaria que você fechasse os teus olhos. Aleluia, aleluia. Eu quero orar por você. E após quando eu orar por você, gostaria que você repetisse dizendo assim: Deus está cuidando de mim. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e Pai. Deus, sou grato a Ti, Senhor, por essa oportunidade de poder, Senhor, me colocar perante a Tua presença. Portanto, Deus, nesta hora eu te peço permissão para descer de joelho na Tua presença nesse lugar. Deus, se existe alguém, Senhor, que merece honra, que merece glória ao Teu Filho Jesus, que pudera, Senhor, para morrer sobre as nossas vidas. Ó Espírito Santo de Deus, que habita nos nossos corações. A questão do teu povo, Deus, te louvando, te rogando nesta noite. Portanto, meu Deus do céu, te peço em nome de Jesus. Porque a tua palavra nos diz, Senhor, pedi, dá-se dar. Deus, faz com que para o seu lugar, Senhor, junto a ti, possa estar reservado para os teus filhos, para as tuas servas, os teus servos. Que se encontra para o céu dentro desse cenáculo santo de adoração a ti, Senhor, nesse lugar. Deus, eu te peço em nome de Jesus, independente da situação, independente da causa, meu Deus, para que tu possa entrar com providência, meu Deus, e na medida, Senhor, que após essa oração for realizada, eles possam clamar: Senhor Deus, está cuidando de mim, para que eles possam sentir a tua presença, meu Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, para que tu possa renovar, para que tu possa batizar, para que tu possa consolar, para que tu possa revestir, para que tu possa curar. Deus, em nome de Jesus, para a tua glória, eu te peço, meu Deus do céu, para que o teu servo possa receber a tua presença nesse lugar, porque tu és um Deus de glória, e eu sou grato a ti, Senhor, por esse momento, meu Senhor, e eu te peço, invade, Senhor, com a tua Shekinah, esse lugar, em nome de Jesus, meu Senhor, em nome de Jesus, Senhor, meu Deus do céu. Agora repita assim junto comigo, crendo na tua vitória. Crendo na tua vitória, porque a vitória é tua. A vitória é tua e ninguém pode tomar. Clame juntamente comigo assim, ergando as duas mãos, dizendo assim: Deus está cuidando de mim. Diga: Deus está cuidando de mim. Eu creio que ao teu lado existe o meu novo
e um lugar reservado para mim. Deus, se tu me amas, eu quero uma prova do teu amor. Deus, eu te peço que ao teu lado tu estendas as tuas mãos e comece a me abraçar, porque tu cuida de mim. Nesta noite, nesta hora, agora. Começa a receber tudo daí nesse lugar, porque Ele está contigo nesta noite. Meu Deus do céu, como rebentar que me dera você. Começa a adorar a Ele, começa a te abraçando, começa a adorar a Ele, porque Ele está comigo ao meu lado dele. Meu Deus do céu, adora Ele nesta noite, 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 e começa a receber a sua vitória. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia.
Glória a Deus.